Há uma Bíblia que poucos ousam abrir. Um livro sagrado, sim, mas com algo que a torna temida, questionada, até mesmo escondida por séculos. Não é por conter erros, mas por revelar verdades que desafiam os poderosos, expõem mentiras antigas e apontam para um futuro já escrito. Essa Bíblia, conhecida por alguns como a mais perigosa do mundo, carrega em suas páginas profecias que unem o passado, o presente e o fim dos tempos. Neste vídeo, você vai entender por que ela foi proibida em alguns lugares, perseguida em outros e como suas revelações continuam ecoando com força assustadora nos dias de hoje. Vamos explorar as profecias que ela revela, as conexões surpreendentes com eventos atuais e por que, mesmo diante de tanto avanço tecnológico e ceticismo, há algo nessa antiga escritura que ainda perturba os que detêm o poder. Prepare-se para mergulhar num mistério que pode mudar sua forma de enxergar o mundo. Antes de iniciar nesse mistério profético, aproveita e se inscreve no canal. Aqui, a cada novo vídeo, a gente desvenda juntos as profecias bíblicas e como elas se conectam com o que estamos vivendo agora. Ativa o sininho para não perder nada, especialmente quando o que está por vir pode mudar tudo o que você pensava saber sobre o tempo do fim. Ela não era diferente em aparência. A capa de couro escurecida pelo tempo, páginas amareladas, letras miúdas. Mas havia algo nela que incomodava. Não era apenas o conteúdo, mas o que aquele conteúdo provocava. A chamada Bíblia mais perigosa do mundo é, na verdade, uma versão das Escrituras que circulou durante séculos em segredo, especialmente entre cristãos perseguidos. Seu verdadeiro perigo? A fidelidade extrema ao texto original em tempos de domínio e manipulação religiosa. Ela continha traduções diretas do hebraico e do grego, com termos que desafiavam doutrinas estabelecidas por impérios e igrejas. Por isso era proibida. Um de seus trechos mais impactantes está no livro de Daniel, capítulo 7, onde é profetizada a ascensão de 4 grandes reinos, sendo o último um império com 10 chifres e um chifre pequeno que se levanta contra o Altíssimo. Esse texto, nesta Bíblia, era traduzido de forma literal, chamando atenção para a perseguição aos santos, a mudança dos tempos e das leis e a autoridade profética dada ao Anticristo. Essa passagem, em versões oficiais, muitas vezes vinha suavizada, com interpretações simbólicas diluídas, mas aqui ela soava como um alerta direto, sem filtros. E não parava por aí. As notas de rodapé traziam conexões entre Daniel 7 e Apocalipse 13, onde surge uma besta semelhante, com poder político e religioso que engana as nações. Essa conexão clara entre profecias do Antigo e Novo Testamento incomodava os poderosos da época, e incomoda até hoje. Afinal, se essas passagens apontam para sistemas e instituições do presente, o que mais a Bíblia está tentando nos dizer e que preferem que não saibamos? Ao longo dos séculos, essa Bíblia perigosa foi traduzida em segredo, passada de mão em mão, escondida em cavernas, costurada no forro de roupas. Em tempos de escuridão espiritual, ela era luz. Em tempos de censura, era resistência. E cada um que a lia se via confrontado com uma pergunta inquietante. Estamos realmente preparados para o que está por vir? A história por trás dessa Bíblia perigosa se entrelaça com o surgimento de movimentos que desafiaram o sistema religioso dominante da época. Um dos momentos mais marcantes ocorreu durante a Reforma Protestante. Homens como William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês comum, foram perseguidos, julgados como hereges e condenados à morte. O motivo? Eles deram ao povo acesso direto às Escrituras, sem o filtro das elites eclesiásticas. E quando as pessoas começaram a ler, começaram também a questionar. Entre os textos que causavam maior desconforto estavam as profecias escatológicas, aquelas que falavam do fim dos tempos. Apocalipse 17, por exemplo, descreve uma mulher sentada sobre uma besta embriagada com o sangue dos santos. Nos rodapés da Bíblia considerada perigosa, havia notas ousadas, sugerindo que essa mulher simbolizava uma aliança entre religião e poder político,
um sistema corrupto que perseguiu os verdadeiros seguidores de Cristo ao longo da história. Em vez de apontar apenas para um futuro distante, essa interpretação fazia ligações com períodos históricos concretos, como a Inquisição, as Cruzadas e outras fases de perseguição institucionalizada. Esse tipo de leitura tirava o foco de interpretações futuristas ou místicas e colocava um espelho diante da história humana. Ela fazia o leitor perceber que as profecias não eram apenas previsões, mas diagnósticos espirituais. Elas expunham os bastidores de impérios e instituições que se erguiam não para servir a Deus, mas para usurpar sua autoridade. E aqui está o ponto central. Essa leitura ainda hoje causa desconforto. Quando as profecias são vistas como críticas aos sistemas religiosos e políticos corrompidos, elas se tornam perigosas para quem deseja manter o controle sobre as massas. Por isso, em pleno século XXI, há trechos bíblicos que são ignorados, reinterpretados ou tratados como alegoria sem importância. Mas quem estuda com atenção percebe os sinais, porque a mesma Bíblia que foi queimada nas praças continua viva nas mãos daqueles que têm olhos para ver. E suas palavras seguem cortando como espada de dois gumes, desmascarando falsos profetas e chamando os fiéis ao arrependimento e à vigilância. A verdadeira tensão começa quando percebemos que essas profecias não ficaram presas no passado. Elas se projetam diretamente sobre a realidade que vivemos hoje. A Bíblia mais perigosa do mundo não chamava a atenção apenas por sua tradução literal, mas porque ela apontava para um futuro que está, agora, se desenrolando diante dos nossos olhos. Em especial, quando observamos as palavras de Jesus em Mateus 24. Nesse capítulo, Cristo fala sobre guerras, fomes, terremotos e perseguições, como o princípio das dores. Mas ele também alerta sobre algo ainda mais sutil: o engano religioso. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse trecho, nas edições mais diretas e sem filtro, é apresentado como um alerta ativo. O perigo não está apenas fora das igrejas, mas dentro delas. O falso ensino se espalharia como fermento, lentamente, mas com grande efeito. A Bíblia, considerada perigosa, enfatizava que o engano no tempo do fim não seria algo grotesco ou facilmente identificável, mas uma distorção sutil da verdade, baseada em meia-verdade. Um evangelho diluído centrado em prosperidade material, popularidade e emocionalismo, mas sem arrependimento genuíno ou santidade. Ela mostrava que as profecias apontavam não apenas para eventos geopolíticos, mas para uma decadência espiritual generalizada, onde muitos abandonariam a sã doutrina para seguir mestres que dissessem apenas o que gostariam de ouvir. E o que vemos hoje? Um mundo saturado de vozes, influenciadores espirituais, movimentos religiosos globais, discursos que usam a Bíblia para justificar ideologias, guerras e até divisões dentro da própria fé. Tudo isso foi previsto. A profecia não é apenas um anúncio do futuro, mas um alerta para o presente. E essa Bíblia, ao apresentar as Escrituras com ousadia, sem censuras, tornou-se uma ameaça real para os que se beneficiam do engano. Por isso, ela continua a ser temida, porque mostra, sem rodeios, que o maior campo de batalha dos tempos finais não será físico, mas espiritual. Uma guerra pela verdade, onde até os eleitos, se não estiverem atentos, poderão ser enganados. No centro dessa guerra espiritual, uma figura ganha destaque nas profecias mais temidas da Bíblia: o Anticristo. Não como um monstro místico, mas como um sistema de oposição a tudo que é de Deus, mascarado de religiosidade. A Bíblia perigosa apresentava esse personagem com clareza, conectando-o com passagens que, quando lidas juntas, formam uma imagem inquietante. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo descreve o homem do pecado, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, sentando-se no templo como se fosse o próprio. Em versões mais domesticadas da Escritura, essa figura às vezes é tratada como algo simbólico
ou relegado a um futuro distante. Mas nessa Bíblia, considerada subversiva, o texto era acompanhado de comentários incisivos. O anticristo não é apenas uma pessoa, mas um sistema que se infiltra na religião, corrompe o evangelho e exige adoração no lugar de Cristo. A relação com Apocalipse 13, já sugerida em partes anteriores, aqui se aprofunda. Ali, temos duas bestas, uma que emerge do mar, com poder político, e outra da terra, com aparência de cordeiro, ou seja, parecendo inofensiva, espiritual, mas que fala como dragão. Essa segunda besta é descrita como realizando sinais, enganando os habitantes da terra e promovendo a adoração da primeira. A Bíblia perigosa fazia questão de deixar essa ligação evidente. O engano final viria disfarçado de fé verdadeira. E isso levava a uma conclusão perturbadora. Nem toda religião é de Deus, nem todo sinal é do Espírito, nem todo milagre é confirmação divina. A fé verdadeira, segundo essa interpretação, seria testada não apenas por tribulações externas, mas pela capacidade de discernir o falso cristianismo, aquele que usa o nome de Cristo, mas nega seu caráter. Hoje, com a ascensão de uma espiritualidade sem cruz, onde o evangelho é moldado para se adequar ao estilo de vida moderno, o alerta dessas profecias ecoa com ainda mais força. Estamos diante de uma geração que tem acesso a mais informação do que nunca, mas que, ironicamente, conhece menos da verdade. E é exatamente nesse cenário que o sistema do anticristo se fortalece, oferecendo soluções rápidas, promessas de paz e uma religião sem arrependimento. Se esse conteúdo está fazendo você enxergar as profecias com outros olhos, deixa o like. Isso nos mostra que vale a pena continuar trazendo reflexões como essa. E me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar dessa Bíblia considerada perigosa? O que mais te chamou a atenção até agora? Sua opinião pode despertar outros a também estarem atentos aos sinais. Enquanto o sistema do anticristo se desenha com mais nitidez no cenário global, outro elemento profético vai ganhando força nos bastidores da história: o papel de Jerusalém. Ao longo das Escrituras, essa cidade é o coração pulsante das promessas divinas e também o centro dos grandes conflitos espirituais. A Bíblia mais perigosa do mundo tratava Jerusalém não apenas como um lugar geográfico, mas como o palco central das revelações finais. Zacarias 12 profetiza que Jerusalém se tornaria um cálice de tontear para todos os povos ao redor e uma pedra pesada para todos os povos da terra. E ao olharmos para os noticiários atuais, percebemos o quanto essa profecia se cumpre com precisão assustadora. Conflitos constantes, disputas territoriais, tensão entre nações. Tudo gira em torno de uma cidade que, aos olhos do mundo, deveria ser insignificante. Mas espiritualmente, Jerusalém é o relógio profético de Deus. A Bíblia perigosa enfatizava que os últimos acontecimentos do mundo estariam ligados ao que ocorre em Israel, especialmente em Jerusalém. Ela conectava as palavras de Jesus em Lucas 21, sobre Jerusalém ser pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram, com eventos históricos como a dispersão judaica e o retorno gradual do povo à sua terra. Quando o Estado de Israel foi restaurado em 1948 e Jerusalém foi reunificada em 1967, muitos estudiosos viram nisso o cumprimento direto dessas profecias. Mas essa Bíblia ia além. Ela afirmava que o foco espiritual do mundo voltaria inevitavelmente para esse ponto. Em Apocalipse 11, duas testemunhas aparecem em Jerusalém, profetizando durante um período crítico. São perseguidas, mortas e depois ressuscitadas diante de todos. A cidade é chamada simbolicamente de Sodoma e Egito, o que revela sua condição espiritual corrompida naquele tempo. Ainda assim, é lá que Deus decide agir com poder. Esse paradoxo, uma cidade profanada, mas ainda escolhida, é um dos maiores mistérios da profecia. Hoje, vemos nações se aproximando de Israel, outras se voltando contra. Tratados de paz frágeis, tensões religiosas e uma crescente pressão sobre Jerusalém.
tudo como a Bíblia previu. E se tudo está se cumprindo diante de nós, talvez seja a hora de parar e perguntar: o que mais está prestes a acontecer? Entre as páginas da Bíblia considerada perigosa, havia um padrão constante. Os verdadeiros sinais do fim dos tempos seriam visíveis, mas muitos não os perceberiam. Em Mateus 24 e também em 2 Timóteo 3, somos alertados de que nos últimos dias haveria uma intensificação do pecado. Uma sociedade marcada por egoísmo, amor ao dinheiro, arrogância, desobediência, ingratidão, falta de amor. Esses sinais não são catástrofes naturais, mas um colapso moral. A Bíblia perigosa não suavizava essas palavras. Ela as colocava como um espelho diante da humanidade, e ao fazer isso, tornava-se profundamente incômoda. Ela mostrava que o maior perigo não viria de guerras ou desastres, mas da apostasia, o abandono consciente da fé, inclusive dentro das igrejas. E é exatamente isso que vemos hoje. Uma geração que conhece versículos, mas não vive a palavra, que frequenta templos, mas rejeita o senhorio de Cristo em suas decisões. O apóstolo Paulo também alertou em 2 Tessalonicenses que o homem do pecado só seria revelado depois que viesse a apostasia. Em outras palavras, o colapso espiritual global seria a base para que o anticristo se manifestasse com aceitação. E esse processo não acontece de um dia para o outro, ele é gradual. Começa quando a verdade passa a ser relativa, quando o pecado é celebrado como virtude, e quando os que ainda pregam santidade são chamados de fanáticos ou ultrapassados. A Bíblia perigosa traçava esse caminho com precisão, ligando os tempos proféticos aos comportamentos sociais. E é por isso que ela ainda incomoda, porque ela denuncia em detalhes o estado espiritual da humanidade antes do retorno de Cristo. Ela revela que o juízo de Deus não vem apenas contra nações rebeldes, mas também contra uma igreja que perdeu o temor. Vivemos hoje numa era onde tudo é acelerado, opiniões, tendências, decisões. Mas os sinais proféticos pedem pausa, discernimento e vigilância. A verdade não está na maioria, mas na palavra. E essa Bíblia, rejeitada por muitos, continua gritando aos que têm ouvidos: o tempo está se cumprindo. Os dias são maus, e a única segurança está em voltar ao Evangelho genuíno, aquele que transforma, santifica e prepara o coração para o encontro com o Rei. Dentro da narrativa profética, há um aspecto frequentemente ignorado, mas essencial para entender o panorama final: o controle global. A Bíblia perigosa, com sua ousadia interpretativa, apontava para um futuro onde um sistema unificado de governo, economia e religião surgiria com força total. Essa ideia, longe de ser conspiratória, está fortemente presente em Apocalipse 13, onde a besta impõe que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome ou o número da besta. Na tradução literal dessa Bíblia, esse controle não era tratado como algo simbólico ou metafórico. Era interpretado como um sistema real, prático, com implicações econômicas e políticas muito claras. E hoje, observamos o avanço de tecnologias que, se bem intencionadas em sua origem, criam justamente o ambiente necessário para que tal sistema se estabeleça. Pagamentos digitais centralizados, identidades digitais globais, moedas controladas por governos ou blocos econômicos, tudo interligado por uma rede de vigilância global. A profecia começa a fazer sentido com mais clareza. O mundo caminha para um modelo de unificação, onde fronteiras ideológicas e nacionais são lentamente dissolvidas em nome da segurança, da estabilidade e da conveniência. A Bíblia perigosa fazia questão de alertar que o problema não estava na tecnologia em si, mas na direção para onde ela seria levada. Quando os homens trocassem a liberdade pela falsa sensação de paz e ordem, estariam abrindo espaço para o domínio da besta. Apocalipse também fala sobre uma imagem da besta que fala, age e obriga a adoração. Muitos estudiosos hoje associam isso a uma forma de sistema ideológico,
ou até a uma inteligência artificial que assume papel central na condução das decisões humanas. E se antes isso parecia impossível, hoje parece inevitável. A profecia não perdeu força, ela se tornou mais urgente. O mais inquietante é que esse sistema será bem aceito. Ele trará soluções, resolverá crises, oferecerá uma nova ordem em meio ao caos, e será justamente por isso que enganará a muitos. A Bíblia perigosa expunha essa verdade sem suavizar. O engano viria como resposta às orações de um mundo que rejeitou o Deus verdadeiro, e agora busca salvação onde só há perdição. Mas nem todas as profecias trazem juízo. Algumas carregam promessas. E é justamente isso que tornava essa Bíblia tão perigosa para os poderes deste mundo. Ela não apenas revelava a queda do sistema corrompido, mas anunciava a vitória do reino de Deus. No centro das profecias está uma esperança firme, a volta de Cristo. Apocalipse 19 descreve o retorno triunfante do Messias. Ele vem montado em um cavalo branco, com muitos diademas, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse não é mais o Jesus humilde de Belém, mas o Rei glorioso que vem executar justiça. A Bíblia perigosa fazia questão de destacar esse contraste. O primeiro advento foi em silêncio, o segundo será com poder e glória. Essa ênfase na literalidade da segunda vinda incomodava porque colocava em xeque todo o sistema humano de autoridade. Reis, governos, religiões, impérios, todos cairão diante dele. Não haverá negociações. Não será uma vinda simbólica como muitos tentaram ensinar. Será visível, real e inegável. E isso muda tudo. Em meio a tantas catástrofes profetizadas, a Bíblia perigosa também falava da preservação de um remanescente fiel, um grupo que, mesmo perseguido, manteve-se firme. Em Apocalipse 14, vemos os 144 mil, símbolo de um povo selado, íntegro, que não se contaminou com as mentiras da besta. E esse conceito é poderoso. Deus nunca ficou sem testemunhas. Em todos os tempos, sempre houve aqueles que escolheram a verdade, mesmo que isso custasse tudo. Hoje, essa escolha ainda está diante de cada um de nós. A Bíblia perigosa, longe de ser apenas um livro antigo e controverso, é um chamado urgente à decisão. Ela nos lembra que a fé verdadeira não é confortável, mas confrontadora, e que o tempo da neutralidade acabou. A grande questão não é se as profecias estão se cumprindo, isso já está evidente. A pergunta que resta é: estamos prontos para o retorno do Rei? Porque a profecia final não é apenas um aviso, é um convite. Um chamado à vigilância, à santidade e à esperança viva de que, apesar de tudo, Jesus vem. E nada poderá impedir isso. Diante de tudo o que foi revelado, é impossível sair ileso. As profecias não são apenas avisos distantes ou curiosidades bíblicas. Elas são sinais vivos de um tempo que já começou. Cada capítulo, cada símbolo, cada alerta, tudo aponta para um Deus que ama tanto, que decidiu avisar com antecedência. E ainda assim muitos seguem distraídos como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, sem perceber que a arca já está sendo construída e o tempo da graça está se esgotando. Mas em meio a esse cenário sombrio, existe uma verdade que brilha mais forte do que qualquer engano. Deus não abandona os seus. A mesma Bíblia que anuncia juízo, também anuncia livramento. A mesma palavra que denuncia o pecado, também oferece redenção. Porque as profecias não têm como objetivo gerar medo, mas despertar arrependimento e preparar o coração para a esperança que não decepciona. A Escritura nos diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a promessa para os que permanecem fiéis. O mundo pode colapsar ao redor, sistemas podem ruir, mas aqueles que confiam no Senhor estarão seguros. O próprio Jesus, ao falar sobre os últimos dias, disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso não significa ausência de lutas, mas presença garantida dele em cada uma delas.
Preparação espiritual não é religiosidade, é intimidade. É viver cada dia com o coração voltado para o reino. É vigiar não só os sinais lá fora, mas também os sinais dentro de nós, onde o orgulho, o medo ou o conformismo podem se esconder. É lavar as vestes no sangue do Cordeiro e manter acesa a lâmpada da fé, como as virgens prudentes da parábola. O tempo final não é o fim para os que creem. É o início de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem medo. O Apocalipse para os fiéis não é um livro de terror, mas de vitória. Porque no fim de tudo, o Cordeiro vence, e com ele, todos os que escolheram andar na verdade, mesmo quando isso significou andar contra o mundo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece a urgência desses tempos. As profecias não são apenas relatos antigos, elas continuam vivas, pulsando em cada acontecimento que nos cerca. E mais do que decifrar sinais, o propósito sempre foi nos levar a uma reflexão mais profunda sobre quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. Esse mistério da Bíblia considerada perigosa não está apenas no conteúdo que ela carrega, mas no quanto ela ainda transforma, confronta e desperta. É um chamado à verdade, à vigilância e à fé genuína. Em meio a tantas vozes, ruídos e distrações, ela permanece firme, como uma bússola apontando para o que realmente importa. Mas a jornada não termina aqui. Há ainda muito a ser compreendido, muitos outros sinais que se desenrolam diante de nós, e cada um deles carrega uma mensagem de alerta e, ao mesmo tempo, de esperança. O mais importante é não caminhar sozinho, seguir aprendendo, buscando entendimento, permitindo que o Espírito Santo conduza cada passo. Então, respira fundo, guarda no coração o que foi compartilhado e siga com discernimento, porque mais do que nunca, é tempo de estar atento e firme na fé. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar sua visão nos comentários. Sua participação é sempre bem-vinda por aqui. E se quiser continuar refletindo sobre os tempos em que vivemos à luz da palavra, tem muito mais conteúdo esperando por você nos outros vídeos do canal. Fica à vontade para explorar, aprender e caminhar com a gente nessa jornada profética.